Agora sim, a reportagem de Afonso Marangoni. Auditores da Receita Federal pediram nesta segunda-feira que o plenário do Supremo reveja a determinação do ministro Alexandre de Moraes, que suspendeu investigação contra 133 pessoas, incluindo ministros da Corte. O apelo faz parte de uma carta assinada por quase 200 integrantes do órgão e que foi encaminhada ao secretário da Receita, Marcos Cintra. Entre os que assinaram a nota está o número 2 do Fisco, o subsecretário de Fiscalização, Iágaro Jung Martins. O documento destaca que a lei tributária não excepcionaliza agentes públicos, sejam eles ministros, parlamentares ou auditores fiscais, de cumprirem as normas tributárias e estarem sujeitos a análise e eventuais auditorias. Na última quinta-feira, Alexandre de Moraes suspendeu uma apuração preliminar de indícios de irregularidades tributárias que incluía o ministro Gilmar Mendes e a esposa dele, Guiomar Feitosa. A advogada Roberta Maria Rangel, mulher do presidente do STF, Dias Toffoli, também teria sido fiscalizada. Para Alexandre de Moraes, a Receita Federal, sem critérios objetivos de seleção, pretendeu de forma oblíqua e ilegal investigar agentes públicos, inclusive ministros do Supremo. Ao barrar as investigações, Moraes disse que não há qualquer indício de irregularidade por parte desses contribuintes. O ministro ainda determinou o afastamento de 2 servidores que participaram das apurações. O caso faz parte do inquérito aberto por Dias Toffoli para apurar supostas ofensas à corte. Na carta, os integrantes do Fisco argumentam que todos os procedimentos de fiscalização executados observaram rigorosamente os preceitos constitucionais da impessoalidade e da motivação. Os auditores também dizem que não existe qualquer possibilidade de um auditor fiscal indicar um contribuinte para ser fiscalizado em seleção interna sem passar por um rigoroso processo. O documento ainda mostra estranheza e perplexidade com a determinação do Tribunal de Contas da União, que mandou a Receita entregar a lista de servidores que acessaram dados de autoridades. Os agentes dizem que, sem qualquer justificativa aparente, coloca sob suspeição todas as fiscalizações efetuadas pela Receita Federal contra agentes públicos federais nos últimos 5 anos. Há aí um acúmulo de aberrações. Se é absurdo que o Supremo mantenha um inquérito sigiloso aberto, é mais absurdo ainda que o Tribunal de Contas da União, que é como o nome indica, um tribunal de contas, existe para fiscalizar a execução orçamentária do governo, se meta numa questão como essa e de uma investigação da Receita Federal. O plenário do Supremo Tribunal Federal precisa entrar nessa questão e decidir o que vai fazer com esse inquérito aberto pelo Dias Toffoli. O ministro Edson Fachin, em maio, no mês de maio, submeteu ao plenário do Supremo o julgamento de uma ação movida pelo partido Rede Sustentabilidade contra esse inquérito secreto aberto por ordem do Dias Toffoli. O Fachin mandou para o próprio Dias Toffoli um pedido para que fosse pautado o julgamento dessa ação da Rede Sustentabilidade. Ocorre que o Toffoli, como presidente do tribunal, é o dono da pauta do plenário e ele não pauta o julgamento dessa ação. Então, nós ficamos diante dessa anomalia, um inquérito secreto aberto por ordem do presidente do Supremo Tribunal Federal para investigar supostas fake news e ataques a membros do Supremo. Ele escolhe a dedo o relator desse processo, que deveria ser escolhido por sorteio, que ele indicou o Alexandre de Moraes para ser o relator desse processo, e o processo agora cabe tudo nele. Cabe investigação da Receita, cabe investigação do COAF, cabe tudo. O Supremo precisa se manifestar urgentemente sobre esse inquérito e decidir pelo arquivamento desta anomalia. Uma das muitas coisas boas que aconteceram a partir do mensalão foi a sociedade prestar mais atenção ao STF e ao comportamento de seus ministros. Essa história toda é uma história bastante
complicada, em alguma dimensão inacreditável, e aqui pegando os pontos. Primeiro, tivemos a decisão do Toffoli, do ministro Dias Toffoli, no recesso judiciário, uma decisão monocrática sobre o caso que envolvia o Queiroz, assessor do hoje senador Flávio Bolsonaro. Depois, a decisão do ministro Alexandre de Moraes, num ato da Receita, contrário a um ato da Receita Federal, que, ao que tudo indica, estava dentro das normas. E nos dois casos vieram à tona os nomes das mulheres, do ministro Gilmar Mendes e também do ministro Dias Toffoli. E relembrando aqui, a revista Cruzoé, há cerca de 3 semanas, publicou uma reportagem dizendo que a motivação para o Dias Toffoli é tomar aquela decisão, que acabou prejudicando as investigações em curso com informações do COAF, teria sido motivada justamente para proteger a sua própria esposa e a esposa do ministro Gilmar Mendes. É uma situação inaceitável e inacreditável.